Olá, meu nome é Nathalie, este é o Field Drops. Este vídeo faz parte da série sobre Tomás de Aquino e será sobre ética. Na Suma Teológica, Tomás de Aquino faz a pergunta: a alma humana é corruptível? E aí eu cito: é necessário dizer que a alma humana, que chamamos de princípio intelectivo, é incorruptível. Então, remeto vocês a ver o vídeo sobre antropologia filosófica. O cerne da alma humana, que é a parte intelectiva da alma, é imortal e imaterial e é incorruptível. Quer dizer, o intelecto humano não pode ser corrompido. Há duas maneiras das coisas serem corrompidas ou se corromperem. Ou se corromperem por si mesmas, ou serem corrompidas por algo externo. Por acidente. Admitir que a alma humana, a parte intelectiva da alma, poderia ser corrompida por acidente, por algo externo, seria admitir que algo menos potente que a alma humana, algo insubsistente, algo mortal, algo contingente, poderia corromper algo que é subsistente, algo que é imortal. Seria como admitir que o menos potente, o que tem menos ser, poderia intervir e corromper algo superior, algo com mais ser. Por quê? Porque Deus não vai nos corromper. Então, caberia a algo inferior. E algo inferior, por mais que tente, deliberadamente, como se isso fosse possível, não poderia nos corromper. Agora, a alma pode ser corrompida por si mesma? Também não. A alma não poderia se corromper porque ela é apenas forma e ato. E não pode simplesmente cessar de ser. A alma não pode se extinguir, ela só pode ser extinta por algo superior a ela. Então, a alma não pode causar a si mesma nenhum dano, ela não pode corromper-se a si mesma. Na verdade, todo ser dotado de intelecto, toda essa parte intelectiva da alma, que é imortal e imaterial, ela não tem a capacidade de corromper a si mesma, segundo Tomás de Aquino. Toda alma, então, teria um desejo natural de existir sempre, e um desejo natural não pode ser sem motivo, não pode ser vão. Então, toda substância intelectual seria incorruptível. Agora, o ser humano é dotado de livre-arbítrio? Que essa é uma questão fundamental. Por quê? Para Tomás de Aquino, assim como para Agostinho, a origem do mal moral, a origem do pecado é o livre-arbítrio. Então, a pergunta é: o ser humano é dotado de livre-arbítrio? Para Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na questão 83, ele responde que sim. E aí cito: o homem é dotado de livre-arbítrio, do contrário, os conselhos, as exortações, os preceitos, as proibições, as recompensas e os castigos seriam vãos. Para demonstrá-lo, deve-se considerar que certas coisas agem sem julgamento. Por exemplo, a pedra, por exemplo, a ovelha. O homem, porém, age com julgamento, porque, por sua potência cognoscitiva, julga que se deve fugir de alguma coisa ou procurá-la. Então, a origem do pecado, a origem do mal moral, é o livre-arbítrio. Então, do mesmo modo que Agostinho, o livre-arbítrio, a razão, ela é a causa da liberdade, e sendo a causa da liberdade, é a causa da má escolha, né? Quer dizer, da mesma maneira que Platão responde o paradoxo da ética socrática, que é: conhecimento é condição necessária para agir corretamente, para agir de maneira virtuosa, mas não é condição suficiente. O que isso significa? Eu posso conhecer o bem, ou seja, o meu intelecto pode estar em pleno funcionamento e na parte cognoscitiva, ele conhecer o bem, mas aí vem o julgamento. E aí, na hora de julgar, na hora de escolher, na hora de arbitrar, eu não escolho o bem, eu escolho o mal. Então, a razão e o conhecimento é condição necessária, mas não é condição suficiente. Daí a ideia de ratio causa libertatis, quer dizer,
somente seres racionais podem ser seres livres. E o ser humano, sendo um ser racional, que é capaz de julgamento, é um ser livre. E o livre-arbítrio é o princípio pelo qual o ser humano julga de maneira livre, que ele realiza a sua potência, realiza suas escolhas. Em outras palavras, a natureza do livre-arbítrio se realiza pela escolha em que concorre, em parte, a potência cognoscitiva, quer dizer, em parte o conhecimento como condição necessária, em parte a potência apetitiva, que é o arbítrio, que é a escolha, que é o julgamento, que é a vontade. A potência cognoscitiva a gente demanda o conselho, a potência apetitiva, o desejar. Né? A questão é colocar, como dizia Platão, os dois cavalos ali em harmonia. Tem que ter um cocheiro, tem que ter uma razão ali o tempo todo conduzindo os cavalos na rédea curta. Então, daí decorre, assim como em Agostinho, a origem do mal moral, a origem do pecado, que é derivado do livre-arbítrio. Tomás de Aquino também partilha da visão de filosofia prática de Aristóteles. Então, para ele, o ser humano é capaz de conhecer as leis da virtude e, por livre-arbítrio, ele pode se aproximar delas ou se afastar delas. Então, ele identifica 3 tipos de leis da virtude: a lei eterna, a lei natural e a lei humana. A lei eterna é o plano da providência divina. Que esse plano ele tem um propósito, ele tem uma finalidade. Tomás de Aquino é um filósofo otimista. Então, a lei eterna, ela visa o bem, ela visa a perfeição. E somente os bem-aventurados, aqueles que se dedicam a amar a Deus sobre todas as coisas, podem compreender um pouco dessa lei eterna. A lei natural, não. A lei natural é acessível a todos os seres racionais. Então, basta ser um ser racional para compreender a lei natural. Compreender não significa se comportar de acordo. É uma dimensão exclusivamente intelectiva. Não está falando aí da dimensão apetitiva. Então, a parte da lei eterna que é acessível a todos os seres humanos, que deveria ser observada a cada comportamento, e nem sempre acontece. A lei humana, como o próprio nome diz, ela é elaborada pelos seres humanos, pelos legisladores, e ela é delimitada no espaço e no tempo. Então, ela, para ser justa, atender ao ideal de justiça, ela deveria ser um reflexo da lei natural, mas isso também nem sempre acontece. A lei humana, ela pode derivar da lei natural de 2 modos: ou por dedução, que é o jus gentium, e aí eu tenho como premissa a lei natural e eu tenho a conclusão, que é o jus gentium, né? A minha premissa é a lei natural, o jus gentium, o direito das gentes, deveria ser apenas um reflexo dessa lei natural, que seria válido para todos os povos, que seria universal, portanto. Ou a lei humana pode derivar da lei natural por especificação, que aí é o jus civile, que é o direito civil, que varia no tempo e no espaço. E aí cada civilização, cada cidade, cada estado, cada sociedade pode adaptar como achar mais conveniente. Então, essa é uma breve visão da filosofia prática em Tomás de Aquino. Eu recomendo que vejam o vídeo sobre Aristóteles, filosofia prática. Este é o Field Drop. Se você gosta de filosofia, convido a se inscrever no canal e ativar as notificações.